Vamos aproveitar esse domingo especial, né? Que estamos todos nesse momento de elevação, em comunhão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, para coroar nossa tarde, nossa noite, escutando o nosso amigo William, que vai trazer uma lição bastante dura para nós. Mestre, que o Senhor nos envolva nesse momento, envolva nosso amigo William, envolva todos nós, Senhor, para que possamos agregar, através da lição da noite, o melhor, Senhor. Que essa lição possa angariar fundos para que possamos caminhar, Senhor, com bastante equilíbrio, com bastante lucidez, rumo a Ti, Senhor. Que os bons amigos da espiritualidade envolvam todos, Senhor, para que possamos aproveitar, assim, o máximo da lição desta noite. E em Teu nome, Senhor, damos por iniciado o nosso Evangelho Online. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas, né? Primeiro que é um prazer imenso estar aqui hoje com todos vocês, né? Agradeço a Fátima, ao pessoal, ao César, por fazer o convite, né? Sei que tem outras pessoas que ainda vão entrar agora, que me falaram que estão pedindo até para entrar, César. Eu quero agradecer, né, a espiritualidade pela oportunidade de estar trabalhando, né, com um pouco do requisito da mediunidade, mas, acima de tudo, com a mensagem que Jesus nos otorgou. E o Evangelho da Noite, ele é baseado num livro, né, como a Fátima mesmo falou, né, um livro que traz para nós muitas reflexões. O livro Vinha de Luz, ele trabalha nesse item, os 145 demonstrações, e ele vem trazer, a meu ver, uma circunstância que é muito especial com o dia de hoje, né? Então, embora o título da mensagem seja demonstrações, eu queria nomear essa fala de hoje como se fosse um título, o nome da palestra. Para mim, ficaria se fosse o verdadeiro sinal do céu, tá? Porque essa lição coincidiu justamente no dia da Páscoa, tá? Então, eu acho que é uma mensagem, vou espelhar aqui para a gente poder ler e depois discutir, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o verdadeiro sentido seria o verdadeiro sinal do céu. Porque nós estamos celebrando a Páscoa, nós vamos refletir a mensagem desse livro, né, que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humano, através dessa reflexão, e a gente consegue também, né, trazer uma visão para o dia de hoje, ok? Então, eu vou espelhar aqui para nós fazermos a leitura, e a partir dela a gente vai trazer essa reflexão. Vamos lá. Bom, espelhando aí, espero que todos estejam visualizando, né, a leitura. Aqui, pessoal, nós conseguimos já começar com uma passagem de Marcos, com uma epígrafe, que é uma mensagem inicial. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Aí nós começamos a leitura. No Espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições do capítulo da fenomenologia psíquica. Existem sinais do céu tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médicos e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados, quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto, que importa não desprezarmos. Se o espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes.
mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total, onde se movimentam as criaturas desencarnadas, em outros campos vibratórios. Entretanto, habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da boa nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica, resoluto, que não foste designado para a produção de maravilhas. E esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Então, essa parte, né, ela é uma reflexão muito grande, tá? Só quando a gente traz, né, vou até tirar aqui o espelhamento, é uma mensagem também, uma reflexão grande, mas ela também é uma mensagem que a gente aponta que ela é muito forte, né? A força dessa mensagem, ela está muito baseada, especialmente no questionamento humano que a gente tem sobre as coisas, né? O que seria esse questionamento humano? Porque muitas vezes, diante do divino, a gente questiona muitas coisas, né? Nessa reflexão, quando Marcos ele começa falando, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Nessa parte, esse pequeno trecho revela uma característica que é muito presente no comportamento humano, que é a necessidade de provas extraordinárias para nós aceitarmos as verdades espirituais. Os fariseus, mesmo diante da presença do Cristo, mesmo após eles testemunharem ensinamentos sublimes, curas, né, exemplos de amor, eles ainda assim pediam o sinal do céu. O que seria isso? Eles não estavam satisfeitos com o que já tinham visto, vivido e ouvido. E isso nos leva, né, ao que a gente diz, né, a uma reflexão muito profunda. Porque muitas vezes o ser humano, ele não busca verdadeiramente compreender a mensagem espiritual. Ele quer testar, ele quer desafiar, ele quer condicionar a sua fé a demonstrações espetaculares. E aí, o Emmanuel, comentando esse versículo, desse livrinho de luz, ele convida a gente a perceber que esse comportamento, ele não ficou preso lá no passado. Ele ainda se manifesta muito nos dias de hoje. Inclusive, entre muitos que estudam a doutrina espírita, muitos que procuram grupos de estudo apenas no objetivo do campo mediúnico. A repetição dessa atitude dos fariseus reflete, então, na atualidade, um campo que o Emmanuel já tinha dito, que tinha observado, um campo do espiritismo cristão em que, frequentemente, surgem pessoas muito interessadas somente no requisito da mediunidade. São indivíduos que, às vezes, eles desejam sinais muito claros, tangíveis e incontestáveis do mundo espiritual. Mas, muitas vezes, esse interesse ele não nasce ali de uma busca sincera pela verdade e pelo aprimoramento moral. O que ocorre é que a curiosidade humana se volta para aquilo que impressiona os sentidos. Fenômenos espirituais chamam a atenção, despertam surpresa, admiração mediúnica. Porém, quando a curiosidade ela se torna o centro da busca espiritual, acaba ocorrendo risco de desviar-se do foco daquilo que é realmente essencial. E é aí que o Emmanuel vem nos alertar que muitos médiuns e trabalhadores do bem não percebem que esses pedidos, né, de demonstrações espirituais geralmente são feitos com intenções superficiais ou até inferiores. Às vezes, né, movidos por curiosidade, outras por incredulidade, em certos casos até por orgulho intelectual, a pessoa quer uma prova espetacular para não crescer espiritualmente, mas só para satisfazer sua própria exigência pessoal. E essa atitude, na verdade, repete exatamente o comportamento dos fariseus
diante de Jesus naquela época. E aí, o que a gente consegue visualizar, né, diante disso? Acontece um equívoco muito grande. Porque quando analisamos com profundidade essa situação, a gente percebe que existe o equívoco em imaginar que a fé verdadeira, ela nasce de fenômenos extraordinários. Muito pelo contrário. A doutrina espírita, que foi organizada por Allan Kardec, ela nunca colocou os fenômenos mediúnicos como objetivo principal. Eles foram importantes no início da codificação, por quê? Eles serviam como elemento de estudo e investigação para demonstrar a sobrevivência da alma e a comunicação entre os dois planos da vida. Então, o Kardec ele sempre destacou que o objetivo maior do espiritismo é a transformação moral da mediunidade. Por isso que a mediunidade, o fenômeno, ele não era o fim do espiritismo, ele era o meio do espiritismo. E aí esses fenômenos que aconteciam, até naquela época ou hoje, às vezes eles nos impressionam momentaneamente, mas eles não transformam o nosso coração de uma forma muito duradoura. Tanto que existem pessoas que presenciam fatos extraordinários, mas mesmo assim elas permanecem as mesmas em suas atitudes, em seus valores, né? Por quê? A fé verdadeira, ela não nasce da surpresa ou do impacto emocional. Ela nasce da compreensão, da reflexão e do amadurecimento espiritual. A lógica, então, né, apresentada por Emmanuel, né, é um raciocínio simples, mas ele é muito profundo. Ele pergunta: se o espírito ainda está encarnado na Terra, como poderia oferecer sinais vindos de planetas distantes ou de regiões inacessíveis do universo? Essa pergunta que ele traz, né, na pauta do PDF, essa pergunta ela revela a incoerência de certas exigências humanas. Muitas pessoas elas pedem provas impossíveis apenas para manter sua postura de dúvida ou desafio. É como se dissesse: se Deus existe, prove-me de forma extraordinária. Mas, quando observamos a vida com atenção, nós vamos acabar percebendo que os sinais divinos eles estão presentes todos os dias, em toda parte da nossa vivência. Eles se manifestam, por exemplo, na harmonia da natureza, nas leis que organizam o nosso universo, na nossa capacidade humana de amar, de aprender e evoluir, no nosso corpo, que é o maior centro de fenômenos existentes. Nós temos um universo dentro da gente. Há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Essas muitas moradas não é só sobre os planetas, mas é só também sobre a gente. Quantas células, quantos elementos vivos moram nessa casa que é o nosso corpo humano, né? Então, Deus não precisa provar sua existência por meio de espetáculos sobrenaturais. A própria vida é uma demonstração contínua desse espetáculo de fenômenos, né? Da sabedoria dele e do amor dele. Então, é muito engraçado quando a gente pensa que o espírita ou o cristão, para ele estar realmente trabalhando, para ele estar vivendo, ele precisa sempre desse demonstrativo, né? O Emmanuel, inclusive, né, ele fala que o verdadeiro trabalho demonstrativo do cristão, ele faz uma inversão muito significativa. Porque ele vem afirmar nessa passagem que o cristão ele não está na Terra para produzir maravilhas, muito menos para a gente fazer fenômeno extraordinário. Quem é cristão e segue Jesus, é discípulo de Jesus, a nossa missão ela é outra. O nosso verdadeiro trabalho consiste em viver o ensinamento do Evangelho. Por isso que em vários estudos eu falo para as pessoas: saiam, vão viver, façam a prática do que a gente está entendendo na teoria. Porque isso significa revelar, através das nossas próprias atitudes, como se manifesta a nossa compreensão sobre o amor divino no dia a dia da nossa vida humana. Não, a gente não pode abrir janelas do céu para mostrar o mundo espiritual aos olhos físicos. Eu não posso fazer isso no estudo, vocês não podem. Mas nós podemos mostrar algo muito mais importante: como se vive a fraternidade entre os seres humanos. Então, cada gesto de compreensão,
cada atitude de paciência, cada ato de caridade, vai se transformar ali numa demonstração concreta da presença de Deus na Terra. E, na minha visão, vou olhar a palavra com seu amigo, na minha visão, muito simples e humilde perto, né, de grandes espíritas e de grandes espíritos que já percorreram o nosso globo terrestre, eu acho que o maior fenômeno espiritual, quando a gente reflete sobre tudo isso, não é uma manifestação mediúnica visível. A meu ver, o maior fenômeno espiritual que pode acontecer é a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima enquanto humanos. É a mais complexa, às vezes até parece inalcançável. Porque quando uma pessoa, que isso serve para mim mesmo, como para todos nós, quando uma pessoa ela aprende a perdoar uma ofensa muito profunda, ali ocorre um verdadeiro milagre, só que é um milagre moral. Quando alguém renuncia o orgulho e escolhe a humildade, uma transformação espiritual também acontece ali. Quando um coração endurecido pelo sofrimento, ele se abre para amar, o céu se manifesta naquele mesmo instante perto daquela pessoa. Esses fenômenos, eles não estão produzindo espetáculos a olho nu. Eles não estão atraindo multidões visíveis de pessoas. E muitas vezes eles acontecem em silêncio. Mas são eles que realmente contribuem para a evolução espiritual da nossa humanidade. Tanto é que se a gente for observar o maior marco da história de exemplos existentes de atitude concreta, é do nosso próprio Jesus Cristo. Toda essa reflexão que o Emmanuel nos traz, a meu ver, nos conduz naturalmente ao exemplo dele, Jesus Cristo. O mestre, o nosso mestre. Ele poderia, gente, ter impressionado o mundo com diversas demonstrações de fenômenos. Porque, na realidade, como governador do nosso planeta, ser da área crística, ele poderia, inclusive, saber manifestar de uma forma perfeita o ectoplasma, criar fenômenos com barulhos, transportar circunstâncias daqui para ali, impressionar com materializações. Ele poderia ter realizado prodígios que silenciassem todos os seus adversários. Mas o maior sinal que ele ofereceu para nós, na humanidade, não foi um fenômeno espetacular. Foi o testemunho de amor e misericórdia. Por quê? Quando alcança esse nível, quer dizer que todos os outros aspectos pelos quais ele domina e ele passa, já há um controle pleno. Então, na realidade, não é a vaidade, não é o orgulho, não é o aspecto espetacular do fenômeno que controla ele. É ele que controla a situação. E aí é quando ele demonstra a grandeza do espírito. Quando, especialmente, ele acabou acolhendo os marginalizados, quando ele perdoou os que perseguiam, quando ele manteve a serenidade, mesmo diante da injustiça e do sofrimento. Ele mostrou para nós que a verdadeira autoridade não está na manifestação do poder, mas que ela está na nossa capacidade de amar incondicionalmente o nosso próximo. Por isso que eu disse para vocês, e isso tem uma ligação muito importante com o dia de hoje, né? Porque essa reflexão nos leva ao momento da Páscoa. Porque o significado profundo da Páscoa traz muito disso. Para muitas pessoas, para mim inclusive, a Páscoa, ela se tornou, né, muito além do que uma tradição cultural familiar. Espiritualmente, a meu ver, ela pode ser uma data específica para qualquer pessoa, mas ela representa um dos momentos mais importantes da história da nossa humanidade, porque ela recorda a ressurreição de Jesus Cristo. E isso veio fazer o quê? Simbolizar e confirmar a imortalidade do espírito e a continuidade da vida além da matéria. Então, esse acontecimento, ele representa para nós uma esperança muito profunda, para todos nós, porque ele demonstra que a morte não é o fim.
que ela é uma passagem, que ela é uma etapa para outras formas de existência que se possam existir. Mas também existe um significado simbólico muito importante nisso. Ela representa, a Páscoa representa a vitória sobre a vida, a vitória sobre a morte, a luz sobre as trevas e o amor sobre o ódio. E além desse acontecimento histórico e espiritual, eu acredito que a Páscoa também, ela pode ser compreendida como um processo de acontecimento do interior. Cada um de nós, no dia de hoje, próximos da família ou não, né? Porque nós temos a família espiritual, nós temos a nossa família no âmbito também do planejamento reencarnatório, nós temos as famílias que, por afinidade, nós nos encontramos, nossos amigos queridos. Cada ser humano, no dia de hoje, ele é convidado a viver a sua própria ressurreição espiritual. Essa ressurreição, quando que ela vai acontecer? Ela acontece quando a gente deixa morrer dentro de nós certos sentimentos inferiores. O egoísmo, o orgulho, a intolerância, a revolta. E, ao mesmo tempo, a gente permite que, hoje, permitimos que nasçam aí novos sentimentos, como a compaixão, a humildade, a paciência, a fraternidade. Então, assim como a natureza ela se renova após o inverno, nem nenhum dia nublado ele é para sempre. O espírito humano, ele também tem a capacidade de se renovar continuamente. O nosso corpo é exemplo disso. A gente se renova a cada estudo, a cada atividade física, a cada movimento que nós fazemos. Então, cada momento de reflexão e de aprendizado é uma renovação, é uma ressurreição, é um momento de aprendizado, é um momento de oportunidade de começo. E, para a gente ir encerrando, né, essa parte, acho que o sinal, né, que se pode oferecer ao mundo, ao final dessa mensagem, é que o Emmanuel, ele nos convida a oferecer à Terra o nosso próprio sinal de amor e de luz. Essa expressão, ela é muito significativa, porque nós não precisamos realizar feitos extraordinários para colaborar com o bem. Cada pequena atitude pode se transformar em um sinal espiritual para aqueles que convivem conosco. Uma palavra de consolo para quem sofre, um gesto de solidariedade, um ato de compreensão diante de algum equívoco que foi realizado. Tudo isso se torna uma demonstração concreta dos valores do Evangelho. Inclusive, hoje mesmo, eu disse essa frase da seguinte forma: mais vale um ateu que coloque as práticas do Evangelho em vida do que um espírita que não faça a compreensão nenhuma e nem a prática dos valores que tem aprendido. Por quê? A gente precisa entender que o mundo precisa de nós e que nós também precisamos muito. Porque cada um de nós pode contribuir para que ele se torne mais fraterno e mais iluminado, mas nós também precisamos dele para nos peneirar essas emoções através das experiências e das vivências, para que a gente consiga alcançar esse nível do qual Jesus nos falou um dia. Talvez, para concluir e fechar aqui, muitas vezes a gente tenha pedido sinais. Eu peço muito para a espiritualidade isso, não vou mentir. Talvez a gente peça muitos sinais para o céu, para fortalecer a nossa fé. Contudo, o Evangelho nos ensina que Deus se manifesta principalmente nas experiências simples do dia a dia. Aquelas experiências mais básicas que nós pensamos. É ali que ele se manifesta. Essas experiências simples e profundas. Então, tirem essa ideia de que o verdadeiro sinal do céu, né, ele está nos fenômenos extraordinários, porque ele não está. Não adianta nada nós impressionarmos os olhos, mas não modificarmos o coração. Então, esses verdadeiros sinais, eles se encontram nessas transformações silenciosas do coração humano.
Olhe para você, que está em casa hoje, na internet, ouvindo esse evangelho, como eu olho para mim. O William que eu era há 10 anos não é o mesmo William de hoje. Me tornei um homem completamente diferente. Outros estudos, eles me deixaram mais compreensivos. Então, paulatinamente, não só no meu corpo físico, mas na minha perspectiva espiritual, transformações silenciosas elas foram acontecendo. Eu digo, eu acho que esse foi um dos fenômenos mais extraordinários que eu pude perceber que o espiritismo provocou em mim. E esses fenômenos, eles impressionam também, mas não nós, a espiritualidade maior. Por quê? Porque ela vê ali a nossa disciplina, a nossa vontade, a nossa resignação. E é muito melhor a gente querer impressionar Jesus e a espiritualidade de níveis superiores, dessas experiências profundas da nossa vida, né? Quando eu disse que eu não sou mais aquele homem que eu fui em outro momento, né? E assim como vocês, nós não somos as mesmas pessoas que nós fomos em outro momento. Então, essas transformações, elas estão ali no nosso dia a dia, silenciosamente acontecendo e nos acompanhando, né? E cada vez que a gente escolhe o amor em vez do egoísmo, cada vez que a gente exercita o perdão em vez da revolta, a gente permite que a luz do Cristo se manifeste em uma nossa vida de uma maneira muito mais forte. E talvez seja esse o maior convite que e comprovação que a gente precisa ter da vida. E também o maior convite que a Páscoa nos faz, né? Que é permitir que o Cristo ele renasça em nossos sentimentos, em nossas atitudes, e que a gente também possa ver que esse é o sinal necessário para a gente enxergar o verdadeiro fenômeno existente. Né? Então, eu acredito que o verdadeiro fenômeno maior é o desenvolvimento do amor. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas quando a gente fala sobre esse verdadeiro fenômeno, né, dentro da nossa visão espírita, esse é o nosso objetivo principal. E quem diz isso não sou só eu. Allan Kardec ele explica especialmente isso no Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta aos espíritos qual é a lei mais importante do universo, já pensando em descarte dos fenômenos, a resposta direta é a lei do amor, da justiça e da caridade. Ou seja, todas as outras leis espirituais, elas conduzem, no fundo, o aprendizado do amor. Então, o amor é a nossa finalidade da nossa evolução espiritual. Segundo os espíritos superiores, inclusive, o ser humano, por isso que ele não foi criado perfeito. Ele foi criado simples e ignorante para ele aprender a evoluir ao longo das suas experiências. E o amor entra, então, como esse princípio de evolução espiritual. Então, o amor é um fenômeno também na nossa vida. O amor é, na realidade, a síntese do Evangelho. Os ensinamentos de Cristo, essa verdade, ela aparece para nós de uma forma muito clara, né? Então, que a gente possa observar essa nossa capacidade de amar, né? Que a gente consiga observar justamente isso que o Emmanuel vem ensinar para nós em demonstrações. Que o verdadeiro sinal não vem de fenômenos extraordinários, né? É o amor vivido aqui na Terra. Vamos perdoar em vez de odiar, tentar ajudar em vez de julgar, acolher em vez de excluir. Eu acho que aqui parece o verdadeiro testemunho espiritual. É ali, nesse ponto, que o céu se manifesta. E uma frase que pode resumir a ideia, eu acho que pode resumir todo o ensinamento espiritual, né? A evolução do espírito é a jornada de aprender a amar. Em outras palavras, Deus não quer apenas que saibamos as coisas. Ele quer que aprendamos a amar em essência. Então, finalizando o Evangelho agora, eu vou iniciar a nossa prece de vibração, né? Curta, mas sincera. E peço, então, para vocês, né? Assim como a gente percebeu que a internet está oscilando, vou desfixar a minha imagem aqui para justamente possibilitar essa ideia. Senhor Jesus, neste momento de serenidade, elevamos os nossos pensamentos a Ti, agradecidos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos dessa mensagem de hoje, que nos leva ao Teu Evangelho. Cada linha é como se fosse uma linha que permitisse a gente passar
uma costura para formar um manto que vai cobrir as nossas ideias. Por isso, mestre amado, muito obrigado. Obrigado por ter nos oportunizado nesta encarnação, ter conhecido essas obras, ter conhecido o Espiritismo, que tem nos ajudado a compreender que os verdadeiros sinais do céu não estão nas manifestações extraordinárias, mas nas transformações silenciosas que acontecem dentro de nós. Venho te pedir nesse momento, por isso, fortaleça a nossa fé, para que todos nós possamos reconhecer a presença divina nas pequenas experiências divinas, nas pequenas experiências das oportunidades de aprendizado e nos desafios que nos convidam ao crescimento espiritual. Que nessa noite de Páscoa possamos sentir em nossos corações a presença da vida eterna e a certeza que o amor sempre vence. Inspira-nos, inspira-me, inspira todos os que escutam esta noite, encarnados ou desencarnados, a viver os valores e os princípios do Evangelho em nossas atitudes diárias, tornando-nos instrumentos de paz, compreensão e fraternidade. Que possamos sair deste momento mais conscientes de nossa própria responsabilidade espiritual e mais dispostos a construir um mundo muito melhor. Permanece conosco, Jesus, e para todos sempre. Que assim seja.